Fala, guerreiros, sejam bem-vindos ao canal Guerra Fute 13, seu novo canal de futebol. E nesse vídeo nós vamos trazer Libertadores Sul-Americana, onde tivemos a definição do primeiro jogo, né, das oitavas de final. Tivemos dois times brasileiros pela Libertadores e um pela Sul-Americana. Palmeiras e Botafogo pela Libertadores e o Galo, né, o Atlético Mineiro pela Sul-Americana. Vitória dos três, um pouco mais de dificuldade aí para Botafogo e também para o Atlético Mineiro, que teve que virar a partida, né? Saiu perdendo mesmo em casa na Arena MRV, passou dificuldade, mas acabou, né, o jogo ali e foi aprovada, né? Ou seja, fez dois golzinhos aí, conseguiu a virada para uma vantagem fora de casa. Beleza, então, guerreiro, vamos falar também sobre futebol feminino. O Palmeiras perdeu em casa para o Peixe, né? As sereias aí acabaram vencendo o time do Verdão, embora superior, mas acabou aí um golzinho, 1-0, né? Aquele famoso 1-0. Dessa vez o Palmeiras foi vítima, né, do 1-0. E acabou aí dando a vitória para as sereias. Vamos falar também sobre futebol argentino, MLS, campeonatos internacionais. Hoje tem muitos jogos, né, dos campeonatos internacionais. Brasileirão feminino, reta final aí, quartas, né? Hoje tem Corinthians e Bahia pelo Brasileiro Feminino. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais aqui no canal do Guerreiro. Vamos compartilhar na tela com você, então, ó. Começando o nosso vídeo com o pé na porta, falando aí de Libertadores da América, Botafogo 1, LDU de Quito 0, né? Para mim foi um placar muito magro, o Botafogo tinha que ter feito pelo menos dois. A vantagem é boa, né? A vantagem é boa, mas é a LDU. A LDU é chata, é um time carrancudo aí de se enfrentar. E essa vantagem de 1-0, ela pode ser aí bem magra, porque lá vai jogar na altitude de Quito e o cara fica sem fôlego lá em cima. Vamos ver se o fogão vai ter lenha para queimar lá em Quito, lá na altitude, né? Tivemos o jogo entre Libertad e River Plate, terminou 0-0, bom resultado para o River Plate, que dominou a partida, né? Apesar de ter saído 0-0, ó, você vê os números, dominância total em cima do Libertad lá no Paraguai. E agora o próximo jogo é Monumental de Nunes, casa do River Plate na Argentina, pressão, né? E aí você acha que se o cara dominou na casa do Libertad, que dirá na casa, na sua própria casa, né? Muito bem, guerreiro. Só voltando aqui no jogo do Botafogo, vamos abrir aqui, ó, para você ver quem fez o gol aí do Fogão, né? Hoje tá meio lento aqui. Arthur Victor fez o gol do Fogão, tá aí o garoto comemorando, né? Os melhores momentos tá aí. E só para você ver também aqui, ó, que a LDU de Quito não é fácil, né? Apenas aí, ó, alguns números bons do Botafogo, posse de bola, mais chute, ó. LDU pressionou mais, né? Os passes também 83%. Então você vê que a LDU é um time ajustadinho, sabe jogar, né? É pressão, Fogão, é pressão. Então tá aí. Terça-feira tem o segundo jogo, o jogo da volta. Temos Flamengo com vantagem em cima do Internacional. Temos Botafogo com vantagem, Verdão com ampla vantagem, né? E o São Paulo em aberto aí com o Atlético Nacional, embora o placar é bom, né? Situação mais horrível aqui é a do Fortaleza com o Vélez, que empatou em casa. O próximo jogo é na Argentina. Pesado, né? Não tem brincadeira, é a oitava de final da Libertadores, é a oitava de final da Sul-Americana. Aqui a brincadeira é de gente grande, é coisa séria, né? E vamos falar então aí do Atlético Mineiro. Ó, Central de Córdoba bateu o Lanús por 1-0. Atlético Mineiro 2-1 também em cima do Godoy Cruz. Esses foram os dois jogos da Sul-Americana. E aqui, meu amigo, o Galo sentiu a pressão da panela de pressão, né? Tava na Arena MRV, o Godoy saiu na frente aqui aos 37 minutos. E depois, só no segundo tempo que o Galo começou a jogar. Primeiro tempo totalmente acuado, né? Pressionado. Embora você veja aí os números melhores do Galo, mas isso aí já foi no final do tempo, né? Pressão total aí do Godoy em cima do Galo, né? E os gols do Galo foi esse aqui, né? O Tomás Coelho, não sei se é assim que se pronuncia o sobrenome, e o Hulk, né? Fez o gol aí Salvador do Galo, super-herói de novo entrando em ação, né?
Agora mudando de pau para cacete, como diz o ditado, né? Vamos aqui, ó, de Palmeiras e Santos, né? Os times da Cereza e surpreendeu o Verdão. Aí tá já a tabela, né, do Brasileirão. O Palmeiras poderia ter chegado à segunda colocação novamente, agora vê o São Paulo permanecer na segunda colocação. O São Paulo venceu, ultrapassou o Palmeiras e ficou por isso mesmo, né? Corinthians tem 15, São Paulo tem 12, Palmeiras tem 10, Ferroviária tem 8 e aqui na pressão também Bragantino com 8 e agora o Peixe também com 8. A galera tá de baixo, tá chegando, né? E aí o único jogo de ontem foi esse aqui, né? Palmeiras e Santos, 1-0 para o Peixe na casa do Verdão. Não foi no Allianz, né, o jogo, tá? Tranquilo então, favorável para o Peixe. Vamos aqui de Brasileirão feminino, já que entramos aqui na onda do feminino. Hoje tem Corinthians e Bahia. E agora o jogo é na casa das meninas do Corinthians, né? Das guerreiras. Trazendo aqui, ó, para você, 21 horas. Tem um negócio aqui nas minhas costas aqui. Tá, beleza aqui. Vamos aqui. Corinthians, às 21 horas, Corinthians e Esporte Clube Bahia, né? Não sei para que é Esporte Clube, né? Chama só de Bahia. Então aí, amanhã São Paulo Ferroviário, domingo tem Palmeiras e Flamengo. Os jogos que tem alguma vantagem é aqui, ó. Corinthians ganhou de 2-1 do Bahia. O Bahia vai precisar reverter fora de casa. E o Flamengo venceu o Palmeiras em casa, né? E agora o jogo é na casa do Palmeiras, tá? Então tá aí. Esses são os jogos. Bragantino também joga com o Cruzeiro, tudo em aberto nesses dois jogos, né? Tudo em aberto aqui nesses dois jogos. Beleza, vamos falar de MLS. Amanhã tem jogão aí, tem Messi em campo, né? Começa assim, ó. New England e Los Angeles Futebol Clube, às 8h30 da noite. Temos ainda no mesmo horário, Orlando City e Sporting KC, às 8h30, Toronto e Columbia Crews, Montreal e DC United. O Inter Miami enfrenta o Los Angeles Galaxy às 8h30. Mesmo horário, Charlotte e Real Salt Lake. E para fechar os jogos das 8h30, o último jogo é esse aqui, da 8h30, né? New York Red Bull contra Philadelphia Union. Agora os jogos são das 9h30. Chicago Fire e St. Louis City, Austin e FC Dallas, Minnesota United e Seattle Sounders. São jogos das 9h30. 10 horas tem um e 11h30 tem outro, né? 10h30 aqui, ó. Colorado Rapids e Atlanta United, às 22h30. Às 23h30 tem Portland Thumb e Cincinnati para fechar aí o campeonato americano, né? Agora vamos de Argentina. Agora, nesse momento, está acontecendo, né? Começaria às 3h30 esse jogo. Aldosivo e Belgrano. Começou, tá no intervalo. Já passou o intervalo, né? Começou de novo aqui. Tá 0-0 o jogo, né? É a quinta rodada do argentino. Hoje, às 7 da noite, tem Instituto e União Santa Fé, Racing e Tigre, né? Joga também às 21 horas. Esse aqui é o jogão, né? Amanhã tem Platense e São Lourenço, 2h15, 4h15 da tarde tem Huracan e Argentino Júnior. Às 18 horas e 30 minutos tem Rosário Central e Deportivo Riestra. Velho Sassa de Pega e o Independente às 8 da noite, 8h30, né? E esses são os jogos de amanhã, sabadão, pelo Campeonato Argentino. Falando de argentino, tem brasileiro também. Brasileirão tem 5 jogos, guerreiro. 5. Tá aí na tela para você, Fluminense e Fortaleza. Jogão de bola aí, Fortaleza precisando vencer e o Fluminense está se recuperando aí depois de uma sequência de derrotas, né? Agora já está sequência de vitórias, né? Vamos ver se mantém aí essa sequência. E o rival do Fortaleza, o Ceará, vai jogar contra o Bragantino. Aí teremos ainda Vitória e Juventude.
Esporte Recife e São Paulo, os horários estão aqui, né? São 4 da tarde, 18h30. Os dois primeiros jogos às 4 e os outros às 6h30, né? Eu falei 5 jogos, o último é Corinthians e Bahia. Jogo das 21 horas. Jogão de bola, né? Tá aí na tela então. Minha garganta tá arranhando um pouco, porque a gripe ainda não passou, né? Tá finalizando, mas não passou. Amanhã, só para você ter uma ideia, tem Internacional e Flamengo. Jogão de bola, lembra? Pois é jogão, né? E ainda teremos aqui, ó, Botafogo e Palmeiras, rivalidade dentro e fora de campo, sempre, né? Santos e Vasco, só jogão aí no domingo, né? E tudo isso você vai acompanhar aqui no canal do Guerreiro, tá? Fica tranquilo. Série B não para, tem jogos, né? Pela Série B. Teve jogo ontem, jogo na parte de cima da tabela, o Novo Horizontino é o terceiro. Perdeu para o Curitiba. O Curitiba assume temporariamente a liderança. E amanhã tem Goiás e Vila Nova, Vila Nova e Goiás. E esse jogo aqui vale muito, né? Porque se o Vila Nova, que é rival do Goiás, prejudicá-lo, o Curitiba vai continuar na liderança. Agora, se o Goiás vence, né, o Vila Nova, aí nós teremos aí o Goiás voltando à liderança. Esse aqui é o primeiro contra o terceiro colocado, né? Esse jogo aqui do Curitiba 2, Novo Horizontino 1. O terceiro perdeu do primeiro, né? Então tá aqui na tela, ó. Amanhã, hoje, né? Aliás, hoje tem Amazonas e América Mineiro. Amanhã tem Retrô e Botafogo. Já falei do jogo aqui do Vila Nova e Bahia. E tem esse clássico aqui, Atlético Paranaense e Cuiabá. Só jogão aí pela Série B. Você gosta, Guerreiro? Eu gosto, né? Série B é bom demais. Então vamos aqui, ó, também de jogos amanhã pela Série C. Temos 4 jogos, Guerreiro, 4. Ponte Preta e Itabaiana às 17 horas, mesmo horário tem Maringá e Retrô. Tem também CSA às 19h30 contra o Ituano. Para fechar, mesmo horário, às 19h30 tem ABC e Guarani. São os jogos da Série C. Mata-mata tem na Série D, tá? Vamos ver aqui que fase tá, né? Oitavas de final, primeiro jogo. Amanhã tem Ceilândia e Barra, às 4 da tarde. Mesmo horário tem Manauara e Asa, Maranhão e Central. São jogos das 4. Às 17 tem Rio Branco e Inter de Limeira. Imperatriz joga também aqui às 4, só que é no domingo. É só 4 jogos amanhã pelas oitavas, né? Aí tem aqui, ó, os demais jogos no domingão, ó. Oitavas, tem ainda um joguinho aqui que ficou para segunda-feira, né? Santa Cruz e Altos do Piauí. Esses são os que participam das oitavas. Primeiro jogo, vamos ver como é que vai ficar aí essa primeira rodada de Brasileirão. Tranquilo? Copa do Brasil, só dia 27, Guerreiro, daqui a 12, 12 dias, né? 12 dias aí. Teremos Copa do Brasil. Daqui a 5 dias nós temos Copa do Nordeste, tá? Copa do Nordeste é dia 20. Já falamos de Libertadores da América, já falamos aqui no nosso canal. Já trouxemos futebol feminino, então só resta nos falar de futebol internacional. Vamos falar de Conferência Liga, onde tivemos bons jogos aí da conferência. Definição da terceira rodada, né, ou da terceira fase, né, da pré-eliminatórias. E aqui eu peço uma licencinha para você, para me fazer isso aqui, ó. Desaparecer no estádio, né? E para torcida, né? Tá aí então. Vamos lá falar dos jogos de ontem. Partidas foi assim, ó. O Brody contra o Vincur, 4-0. E aí foi uma virada histórica, né? Porque o Vincur havia vencido, né, o primeiro jogo por 3-0. Tomou 4, né? Por isso que a vantagem não é segura, né? Quando se trata de times bons aí se enfrentando. E o que que aconteceu? O cara derreteu a vantagem do outro, né? Virou aí 4
a 0, né, no jogo no tempo normal, 4-3 no agregado e o Brody passa de fase. É Brobi, né? É uma coisa assim, né? Então tá aí, o Arda também se classificou, havia vencido o primeiro jogo por 1-0, agora meteu 2-0 no segundo jogo e está classificado. O Beitar Jerusalém foi eliminado pelo Rigas, né? 3-0 no primeiro jogo para o Riga, que acabou aí perdendo de 3-1, quase viu sua vantagem derreter, mas o golzinho Salvador aí fez com que o Riga passasse de fase, né? 4-3 ou 3-4 no agregado. Quem passou também foi o Asi, em cima do Vodus. Tranquilão, né? 1-0 aí no jogo da volta. O primeiro jogo havia sido 3-0, 4-0 no placar agregado. E o Besiktas, que bateu aí por 3-2 no jogão entre o St. Patrick e Besiktas, né? 7-3 no placar agregado, né? Para o Besiktas. Besiktas pula de fase, né? Atenas também bateu o Ares Limassol, quase era Mirassol, né? Ares Mirassol, Limassol, né? Por 3-1 no placar agregado, ó. 5-3, né? Então foi 2-2 o primeiro jogo. Grande partida aí do Atenas, né? Aqui tem mais classificado o Sege, né? Perdeu para o Lugano por 4-2 no tempo normal. Aí você pensa assim, classificou? Que nada, né, guerreiro? O primeiro jogo havia sido aí, ó, 5, né? 5-0 para o Sege, que quase viu sua vantagem derreter, né? Aí, como ele havia feito 5 no primeiro e fez mais 2 nesse jogo aí, na sua casa, perdeu em casa, né? Você vê aí como é que é o resultado. Aí, como ele perdeu aí por 4-2, o placar agregado ficou 6 de classificado por 7-4 no placar agregado. Aí temos aqui o Maccabi, foi eliminado, né? Perdeu aí, tinha vencido o primeiro jogo por 1-0 e perdeu o segundo jogo por 2-0. Então, eliminado aí por 2-1 no placar agregado. Vamos aqui de mais jogos, você vê que tem muito jogo, né? O Nenman foi para as penalidades, né? Empatou em 2-2 no placar agregado. Perdeu o primeiro jogo por 2-0. Devolveu na sua casa 2-0. Penalidades 4-5. 5-4 na verdade, né? 5-4 aí para o Maccabi. Aliás, o Nenman em cima do Kim, né? Aí nós temos aqui o Bialy, né? Já Giolônia Bialy, né? Contra o Silkeborg. Silkeborg, né? 2-2 no tempo normal. Havia vencido, né? O Jagiellônia. Havia vencido o primeiro jogo por 1-0. Então ficou 3-2 no placar agregado e o Jagiellônia passa de fase, né? O Spartak Tirna, se é assim que pronuncia, eu não sei, né? Mas ela foi eliminado, né? Ao vencer aqui a partida na sua casa por 4-3, o erro foi deixar ter feito 3, né? Havia perdido o primeiro jogo por 3-0, ficou 4-6 no placar agregado. Linfield e Vincgur. O Linfield bateu por 2-0 o Vincgur, que havia vencido, né? O primeiro jogo por 2-1, placar agregado. Linfield classificado aí. A vantagem do Vincgur derreteu, né? E aí temos o Dynamo City, que se classificou ao vencer o Split por 3-1. 3-1 deu o direito dele se classificar. O primeiro jogo foi 2-1 para o Split, que agora viu sua vantagem derreter e foi eliminado pelo Dynamo City. 4-3 placar agregado. Mais umas penalidades, né? O Douai United, né? Douai United acabou aí sendo eliminado nas penalidades para o Happy Win. E aí o jogo no tempo normal ficou 4-4, foi 2-2 no primeiro, 2-2 no segundo jogo. E aqui nas penalidades, o Happy Win foi o classificado. O Douai United foi eliminado. Virtus também se classificou ao vencer o
Milsami por 3-0. Esse resultado foi bom porque o primeiro jogo foi 3-2 e o Milsami viu sua vantagem derreter aí. Foi pelo ralo, né? Perdeu também, foi eliminado para o Virtus, que escapou fedendo também aí, né? O Ibernia se classificou em cima do Partizan, perdeu a partida por 3-2, mas no agregado ficou 4-3. Por isso que é importante você fazer uma vantagem, né? Embora às vezes ela não vale nada, os jogos anteriores mostrou isso, né? Mas aqui serviu para o Hibernia, que perdeu por 3-2, 4-3 no agregado. Hibernia está classificado. Santa Clara ficou no 0-0 com o Larne, havia feito, né? 3-0 no primeiro jogo, classificou. Egan Natia, né? Também perdeu e foi eliminado, né? Por 4-2. Primeiro jogo 0-0, segundo jogo 4-2 para o Olímpia Ludibijana, que se classificou aí com esse placar. Grande vantagem aí fora de casa, hein? Do Olímpia Ubidijana. Os dois últimos jogos desses nomes difíceis de campeonato da Conferência League, a Áustria win contra o Benic, 1-1 no tempo normal. Provavelmente o segundo jogo foi 4-3 e classificação aí do Baníque, que se classificou mesmo jogando fora de casa. Grande resultado aqui esse 1-1 então, hein? E vamos falar aí do Shamrock, né? Rovers, Shamrock Rovers, que se classificou aí contra o Balkany. 4-0 no tempo normal. Havia perdido o primeiro jogo por 1-0, o Shamrock, né? Shamrock, uma coisa assim. Vantagem de 1-0 não vale nada, né? Tá aí, ó. O Balcani para provar isso. Foi eliminado ontem, né? Por 4-1 no placar agregado. Campeonato português não tem, mas Taça de Portugal deve ter. Também não tem, não, né? Ou é o Campeonato Português que tem alguma coisa? Tem amanhã. AVS SAD de Casa Pia, né? Esse jogo aqui vai acontecer pelo Campeonato Português amanhã. Hoje já tivemos aí, ó, pela manhã, jogão, né? Jogo do. Na verdade, é o jogo que eu tava falando, né? 2-0 aí para o Casa Pia em cima do AVS SAD. Amanhã tem Tondela e Famalicão. Vitória de Guimarães contra o Estoril. Estrela Amadora e Benfica. E os demais jogos é domingo. Pelo Campeonato Português. Taça de Portugal não tem. Vamos ver aqui Campeonato Italiano só dia 23. Vamos pular para a Copa da Itália, que aí sim tem jogo, né? Tem Empoli e Associazione, conforme você viu aí. Aqui é a primeira rodada. Tá acontecendo agora, né? Jogão aí, ó. Já acabou, foi hoje, né? Empoli e Associazione, ó, é fase de eliminatória, né? É a pré-copa, né? Aqui. Foi para os pênaltis e o Empoli passou contra a Associação Calcione. Então foi 1-1 no tempo normal. Sassuolo não teve dificuldade, 1-0 contra o Unione Esportivo Catazzoro. Aí sim, eu gastei meu italiano aqui, né? 1-0. Lens tá vencendo aí, por enquanto, né? 53 minutos. A Juve Sabatia. É isso aí. E o Genoa tá batendo o Vicenza, né? Por 2-0. Veneza joga amanhã contra o Montava Futebol Clube. O Como joga contra o Futebol Clube Su, Subtirol, acho que é assim que se pronuncia. Cagliari e Virtus também joga, Virtus, né? Joga amanhã às 15h45, guerreiro. E fechando, o Cremonese contra o Palermo, amanhã às 4h15 da tarde. Esse é o futebol italiano. Futebol muito bom que a gente conhece. É, guerreiro, aqui não para, aqui tem Premier League, está acontecendo agora o atual campeão Liverpool contra o Bournemouth. Jogão, tá 36 minutos aí a partida. O Aston Villa tá jogando contra o vai jogar contra o Newcastle, né? Tá jogando não, vai jogar contra o Newcastle amanhã, 8h30 da manhã. O Brighton contra o Fulham.
às 11 e o Sunderland contra o West Ham. Para fechar os jogos de amanhã tem Tottenham e Burnley e Wolverhampton contra o City. Só jogão aí na Premier League, que é um dos melhores campeonatos do mundo. Conforme você viu aí, nós teremos ainda, ó, Copa da Inglaterra. É a fase pré-eliminatória, os grandes não estão aí. Tem hoje, né? Daqui a pouquinho. Na verdade, já está praticamente acontecendo isso aqui, né? Deixa eu dar uma atualizada aqui na página. Ainda não atualizou lá para eles, né? Para nós, na verdade, aqui, os jogos, mas está acontecendo aqui. Depois a gente traz os resultados. Para ser às 15h45, Guerreiro. Aí você vê, ó, só time desconhecido aí, né? Sheffield. Sheffield é o mais conhecidinho aí desses clubes aí. Lembrando que essa é a primeira fase, né, da Copa. Os times de Série B, Série C e Série D do Campeonato Inglês está tudo aqui, ó. Esses aqui eu vou só mostrar, que se eu for pronunciar, vai dar ruim, né? Beleza, guerreiro. Vamos aqui, ó, de La Liga. Tem jogo, né? Aí, ó. Esse aqui já deve estar acontecendo, né? Agora, era para ser agora 1 da tarde, já terminou, né? Girona e Raio Valecano. Raio Valecano venceu o Girona fora de casa por 3-1. Vila Real e Oviedo tá jogando agora nesse momento 1-0 para o Vila Real. Amanhã tem Mallorca e Barça, né? O jogo tá acontecendo aí em tempo real, né? Para você. Aí aqui tem Mallorca e Barça, Alavés e Velan, Ve... Ih, rapaz, travou aqui. Levante, né? Travou, travando, né, a língua. É o Alavés e Levante, né? Amanhã às 4h30 da tarde, no mesmo horário tem Valência e Real Sociedade, Celta de Vigo e Getafe, só no domingo, assim como Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao e Real Madrid joga também no domingo. Tranquilão, Copa do Rei não tem. Bundesliga, guerreiro, Bundesliga só no dia 23, porque temos aí Copa da Alemanha. Jogos hoje, né? Deixa eu atualizar aqui a página. Provavelmente alguns já terminaram, como esse aqui, ó. 4-0 para o Leverkusen em cima do Sonernhof. O Arminia tá jogando agora com o Werder Bremen. 0-0 tá o jogo. Amanhã tem esse aqui, ó. O Pirmasens contra o Hamburgo. Dinamo de Berlim contra o Buchon. Tem o Eintracht Nordeste contra o São Paulo. Sandhausen contra o RB Leipzig. E o Binglis contra o Eindhoven. O Emelendins contra o Wolfsburg. São os jogos aí do campeonato alemão. Tem mais jogos aqui, ó. Muitos jogos. É Copa, né? Copa é assim mesmo, primeira fase, né? Por isso que eu não gosto de trazer primeira fase, porque dá trabalho de pronunciar os nomes aí, cada time que você nem conhece. Campeonato francês vai ter um jogo que é Rennes contra Olympique. Deixa eu ver se já aconteceu alguma coisa aqui, né? Tá aí, atualizadinho o placar. Tá 0-0. O Rennes teve um jogador expulso. Tá terminando aí a partida, né? Tá aos 61 minutos de jogo. A vantagem aqui tá para o Olympique, né? Que tá dando pressão em cima do Rennes, que tá com um jogador a menos. Beleza, a Copa ainda não tem, Copa da França, mas tem campeonato turco, né? Galatasaray e Karamuguruk, né? O jogo tá no intervalo nesse momento. Aí temos o Kululubu contra o Sansupo amanhã. O Alanyaspor contra o Rizespor. Gaziantep contra o Fenerbahçe são os jogos aí de sábado, né? Do Campeonato Turco. Campeonato Saudita já tem data, é no dia 28, né? Quinta-feira. E você vai acompanhar aqui no canal do Guerreiro. Assim fechamos o nosso vídeo. Beleza, Guerreiro? Trazendo essas